Olá, vamos falar de um assunto que está cada vez mais complexo no campo: o manejo de plantas daninhas. Aquela era de ter uma única solução para tudo? Bom, ela acabou. Hoje a gente vai destrinchar as estratégias mais atuais com base nas ideias do professor Mauro Rizarti e ver como transformar esse baita desafio em uma oportunidade. Pois é, essa frase do professor Rizard resume perfeitamente o que se sente no dia a dia do campo. A necessidade de ter informação de qualidade, informação estratégica, nunca foi tão grande. E é exatamente por aí que a nossa conversa vai. Para a gente entender bem esse cenário, nosso roteiro vai passar por 5 pontos-chave. A gente começa com o desafio da resistência, depois olha para as novas ferramentas que estão surgindo, as regras de ouro da aplicação, o que é uma estratégia integrada de verdade e, por fim, para onde o futuro do manejo está apontando. Olha, por muito, muito tempo mesmo, o glifosato foi a resposta para quase tudo. Só que essa era chegou ao fim. O resultado, uma realidade completamente nova e, sem dúvida, muito mais desafiadora dentro da porteira. E o problema aqui, pessoal, é que ele vira uma bola de neve. Pensa só. Cada planta daninha que escapa de um controle não é só uma perda de produtividade hoje. Ela é, na verdade, um banco de sementes que vai multiplicar o problema lá na frente, na próxima safra. E quando a gente fala de desafio, a gente está falando principalmente desses nomes aqui. Espécies como o pé de galinha, a famosa buva, o caruru, hoje elas são as grandes dores de cabeça que estão forçando todo mundo a buscar novas estratégias pelo Brasil inteiro. Ok, para lidar com essa turma resistente, a biotecnologia trouxe um arsenal novo. Mas atenção aqui, é fundamental entender uma coisa: elas não são uma bala de prata. São, na verdade, armas especializadas que exigem uma precisão cirúrgica no uso. Hoje o jogo se divide basicamente em duas grandes plataformas. De um lado, a tecnologia Enlist E3, que dá para a planta tolerância a glifosato 2,4-D-colina e glufosinato. Do outro, a Intacta 2 Xtend, com tolerância a glifosato e dicamba. E aqui tem um ponto que é fundamental. Os herbicidas que essas tecnologias usam, como o 2,4-D e o dicamba, eles não têm nada de novo. Foram criados lá na década de 40. A grande sacada, a verdadeira inovação, é combinar essas moléculas antigas com uma genética super avançada e formulações modernas. Então, é vital a gente entender o foco delas. Elas são excelentes, fantásticas para o controle de daninhas de folha larga, como a bova e o caruru. Agora, e as gramíneas, como o pé de galinha? Bom, para elas, o desafio continua, porque essas tecnologias não trouxeram novas opções químicas. Então, percebe? Não adianta nada ter a melhor ferramenta na mão se a gente não souber usar do jeito certo. E nesse jogo, a precisão deixou de ser opcional, ela é uma obrigação. Isso nos leva àquela pergunta de US$ 1 milhão, né? Afinal, qual é a hora certa, o momento ideal para entrar com a aplicação em pós-emergência? A resposta para isso tem nome e sobrenome: período crítico de competição. Na cultura da soja, essa janela vai mais ou menos do estágio V2 ao V8. Se a planta daninha estiver ali, competindo por luz, água e nutrientes nesse período, a perda de produtividade é certa. Agir nessa janela é crucial. E talvez mais importante que o calendário seja o tamanho da invasora. A regra de ouro é bem simples. Com 2 a 4 folhas, o controle é muito eficaz. Passou para 4 a 6 folhas, a coisa já fica inconsistente. Agora, com mais de 6 folhas ou já florescendo, aí a chance de sucesso despenca, não importa o produto que se use. E a aplicação tem algumas regras que, olha, são inegociáveis. Usar só a formulação registrada, por exemplo, o 2,4-D colina em vez da amina, para reduzir volatilidade. Usar tecnologia antideriva, seguir a bula à risca e, claro, fazer os treinamentos obrigatórios. Isso não é detalhe, é a base para evitar problemas. Tudo isso que a gente conversou até agora nos leva à mensagem central. A verdadeira solução não está em um único produto, em uma aplicação isolada. Está em pensar num sistema integrado que funciona durante a safra inteira. E o professor Rizard tem uma analogia para isso que é simplesmente perfeita. O bombeiro é chamado quando o fogo já está estabelecido. É exatamente essa a diferença entre agir de forma reativa e ser proativo. A diferença fica muito clara quando a gente põe um lado a lado. O manejo bombeiro é reativo. Ele espera o problema aparecer, a planta daninha ficar grande, para depois tentar apagar o incêndio. Já o manejo arquiteto é proativo.
Ele projeta um sistema para que o fogo nem comece, integrando pré-emergentes pós o momento certo e até o manejo pós-colheita. E o mais interessante é que essa mudança de mentalidade de bombeiro para arquiteto já está acontecendo. Olha só esse número. Em algumas regiões do Brasil, 40% das áreas de soja já estão usando herbicidas pré-emergentes. É um sinal claro dessa transição. Fica evidente que o controle eficaz é como uma construção. Não dá para se apoiar num pilar só. Ele precisa da combinação de tudo: pré-emergentes, pós-emergentes no tempo certo, o manejo na entre-safra e também as práticas culturais, como as plantas de cobertura, tudo trabalhando junto. E olhando daqui para frente, a visão precisa ser ainda mais ampla. O manejo de plantas daninhas não pode ser pensado só na safra atual, só na soja ou só no milho. Ele tem que ser pensado dentro do sistema de produção como um todo, o ano inteiro. A consistência é a chave do sucesso, porque não adianta nada fazer um trabalho impecável na soja, deixar a área no limpo e depois no milho safrinha relaxar. A planta daninha não respeita o calendário agrícola, então o nosso manejo também não pode. E isso nos leva à conclusão, talvez mais importante de todas. No fim das contas, a ferramenta mais poderosa que existe no manejo de plantas daninhas não vem dentro de um galão. A ferramenta mais poderosa é o conhecimento. Conhecimento da biologia, do funcionamento dos herbicidas e da dinâmica de todo o sistema. Então fica aqui uma reflexão para o planejamento da próxima safra. A estratégia adotada vai ser a de um bombeiro que sempre corre atrás do prejuízo? Ou vai ser a de um arquiteto que projeta o sucesso desde o início? É um convite para a gente repensar o hoje e construir um sistema muito mais resiliente para amanhã.